pessoal! Hoje estamos aqui com o Ambicast, o podcast de conteúdos imperdíveis sobre a temática ambiental. Somos um grupo de discentes de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFO e trazemos conosco a importância do conhecimento acerca do meio ambiente. Meu nome é Bruna. E o meu nome é Gabriele e hoje o nosso tema vai ser ecoturismo ou turismo ambiental? Eu sou a Samara. Eu sou a Maria e temos hoje um convidado muito especial, o André. Prazer, André, seja bem-vindo, se apresente, fale um pouco do seu trabalho. Prazer, primeiramente obrigado pelo convite, por participar aqui, trazer um tema tão interessante, agradável de se discutir, né, de se colocar numa roda de conversa, num podcast. Parabenizar vocês pela intuição de fazer o podcast, né, com a turma do pessoal da Engenharia Ambiental. E o meu nome é André, eu sou ambientalista. Hoje eu estou como coordenador do programa Rios Livres, FITEC Meio Ambiente, graduando em Engenharia Ambiental. E sou um simpatizante com a área do ecoturismo na nossa região. Bom, e o tema de hoje então é turismo ambiental ou ecoturismo, né? E qual que é a diferença dessas duas coisas? É a mesma coisa? Dentro das minhas pesquisas, eu encontrei um conceito, né, para o turismo ambiental, o ecoturismo. Não consegui achar muita diferença entre eles na parte que eu pesquisei, mas eu achei 3 pilares, que é o conceito, né, desse ecoturismo. Que são eles, né, preservação do patrimônio natural e cultural, benefícios para as comunidades locais e educação ambiental. Eu dei uma lida no Manual de Melhores Práticas para o Ecoturismo. Ele é um manual realizado pela FUNBio, pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, e lá eles apresentam uma diferença. O turismo ambiental, ele tem esses 3 pilares que foram comentados, e a única diferença que ele vai ter para o ecoturismo é que o ecoturismo ele vai ser realizado em áreas naturais. Ele vai ter mais esse critério para acontecer. O turismo ambiental, então, pelo que a gente entendeu, ele é o turismo realizado em qualquer área, né? Porque o ambiente, ele está ao nosso redor, a gente faz parte do ambiente. Então, o turismo ambiental seria o turismo realizado de forma mais consciente. E o ecoturismo também seria um turismo consciente, só que em área natural. E você, André, tem algum comentário? O que você entende a respeito dessa diferença? Então, provavelmente, eu acho que as duas são coisas bem parecidas, né? O que talvez pode diferenciar é que o ecoturismo, né, por ter o nome de eco, né, antes, ele vem com essa bagagem natural e, além disso, ele vem para promover a educação ambiental, né? Seja em áreas naturais, como parques, né, ou em áreas como cachoeiras, mirantes. Então, eu acho que, além de todos esses 3 pilares da sustentabilidade que envolve o turismo ambiental, o ecoturismo ele vem, né, de uma forma, uma metodologia educacional também. Bom, de acordo com algumas pesquisas realizadas em contato com a educação ambiental, Hushman declarou que a educação para o turismo ambiental não deve ser aplicada apenas para o turista, mas também desenvolver ações de conscientização ambiental para o poder público, que, como dono dos recursos naturais, ele é responsável pelas leis de zoneamento para uso e ocupação do solo, além do desenvolvimento econômico de uma região, que está sempre em busca do lucro rápido em um curto prazo. Bom, sobre isso a gente tem vários impactos, então, né, que essa atividade provoca. Então, tem impactos econômicos, sociais, ambientais. Que tal a gente começar falando um pouco dos impactos econômicos? Sobre os impactos econômicos, 2 que se apresentaram destaque foi a dependência econômica, porque ela vai ser a movimentação da renda, da geração de emprego para um local e como isso vai afetar a vida da população dali, aquela população que não está lá pelo turismo, mas ela está lá porque a região é que elas vivem mesmo. Além disso, a inflação dos preços, né? Que nas temporadas altas existe uma tendência de aumentar os preços dos produtos na região. André, o que você sabe sobre isso, suas experiências? O que você já viu isso acontecendo na prática? Realmente, o que acontece com um turismo que não tem uma gestão, né, interligada à promoção desse turismo, acontece, né, essa quebra de preços e também essa dependência de comunidades ou da próprio agente que presta um apoio a esses turistas. Eles ficam dependentes dessa economia nas épocas de temporadas, né? E quando nós não estamos em estado de temporada para o turismo,
essas pessoas dependentes, elas ficam sem verba, né? E aí, muitas delas, né, a gente vê isso acontecer muito em comunidades. As comunidades, elas ficam dependentes da verba do turismo. Quando dá uma baixa do turismo, eles têm que procurarem, né, outro tipo de atividade para poder trazer uma complementação de renda. E a inflação dos preços, né, que justamente acontece nas épocas de temporada, que é onde que vem muitos turistas, né? E os microempresários, ou os empresários que movem esse turismo ali, eles elevam o preço porque é o único trecho de tempo que eles têm para fazer a sua renda familiar. Mas essas atividades de turismo, né, de ecoturismo numa região, elas também geram empregos, né? Sim, o lado benéfico, né, o lado que a gente preza é essa geração, essa circulação da economia que o turismo traz, né? Não somente para quem é um proprietário de um empreendimento ecoturístico ou turístico, né? Ela gera emprego para hotelaria, gera emprego para o transporte, para logística, gera emprego para contratação de guias. Então, assim, a gente tem uma gama de segmentos, né, que podem vir a ter um lucro maior com o segmento do turismo. Além disso, a melhoria da qualidade de vida das pessoas também pode contribuir, né? E a infraestrutura da região, isso contribui bastante, né? Com certeza, né? O turismo, eu acho que o pilar principal dele é o bem-estar social, né? Muitas pessoas procuram o turismo, né, e conhecer lugares diferentes, ter contato com essa natureza, né? Além de ser uma coisa para muitas pessoas espiritual, ela traz esse bem-estar de vida, né? Que a gente fica muito na correria do dia a dia e se esquece dessa conexão com ambientes naturais. E justamente o turismo vem para resgatar essa essência natural, né, humana que a gente tem com a natureza. Bom, a gente tem alguns números que retratam o impacto na região. Você pode falar um pouquinho sobre eles, André? Claro, é até importante lembrar que nós fizemos uma pesquisa no Observatório de Turismo, né, um site governamental, que disponibiliza alguns dados do turismo de forma regionalizada. Então, se a gente pegar aqui a região da Rota do Triângulo, que é a região que cabe esses municípios que nós estamos aqui, Uberlândia, Uberaba, Araguari, Tupaciguara, Indianópolis, que é uns municípios que ainda estão em desenvolvimento do turismo, a gente tem um número muito grande, né, que mostra esse crescimento e esse potencial do ecoturismo que a gente tem. Falando em estabelecimentos, né, que operam com turismo na nossa região, nós temos 4.598 estabelecimentos. Então, se a gente pega para o número de empregados direcionados ao turismo na nossa região, a gente tem 27.939 empregados. Então, isso assim, é um número que mostra um potencial da região para ser desenvolvido esse turismo, né? E se a gente for pegar a renda média nominal do turismo para a região nossa da Rota do Triângulo, está em 44,58 milhões. Então, assim, são números que, vale ressaltar que esses dados são antes da pandemia, né? Porque depois do período da pandemia o observatório ele não trouxe novos dados, mas a gente sabe que regionalmente, pós-pandemia, o turismo teve um boom. Então, esses números aqui, com certeza, quando vir a atualização desses dados, vão mostrar, assim, uma quantidade muito maior, né, que a nossa região tem e ainda está para desenvolver. Mas por que aumentou? Tu espera que tenha aumentado depois da pandemia? Então, dados tanto regionais quanto estaduais mostra que pós-pandemia houve um aumento da procura da regionalização do turismo, porque durante a pandemia as pessoas não podiam, né, a gente estava proibido, né, de certa forma, assim, entre aspas, e de fazer essas viagens, de ir para um parque nacional, para ir para essas áreas turísticas mais conhecidas. Então teve essa superexploração da regionalização, as pessoas começaram a ir para a beira de rio, para se refrescar por causa do calor, né? E geralmente iam com um grupo de famílias, né? Teve muito essa saída de famílias para cachoeiras, para rios.
Então começou a se divulgar mais também, né? Graças às redes sociais teve um aumento muito grande dessas divulgações de locais que proporcionam atividades turísticas, que proporcionam atividades de aventura. Então eu acho que a pandemia, né, ela teve todo esse malefício, claro, né, das mortes que temos perdidas, de todo esse terror que aconteceu, mas na área ecoturística ela trouxe uma visão regional do potencial que essas cidades têm, né? Isso foi muito bom para o desenvolvimento econômico da nossa região voltada ao turismo. Um dos impactos positivos que me chamou a atenção foi a questão da melhoria da infraestrutura, né? Porque de fato isso ocorre. O município, a cidade, ela vai investir na infraestrutura para atrair os turistas. Só que como essa infraestrutura vai estar relacionada com o ambiente natural? Será que ela vai beneficiar o ambiente? É uma coisa que me faz pensar na questão da construção de instalações turísticas, a devastação dos recursos naturais e numa possível perturbação dos ecossistemas locais. Por exemplo, numa abertura de área, se eu quero melhorar a rodovia e criar uma outra possibilidade de rota para chegar até o local, eu vou ter que fazer uma abertura nessa área e como isso prejudicaria os animais que moram ali, entendeu? Então, primeiramente, eu acho que o desenvolvimento do ecoturismo de uma região ou de uma cidade, ele tem que vir com um plano, ele tem que vir acompanhado de uma política pública, né, para ser instalado. Isso para a infraestrutura urbana, para a gente ter acesso à criação de rodovias. Tem que ter políticas públicas para a construção dessa rodovia. E agora, quando a gente traz esse assunto para dentro da propriedade, qual tem uma cachoeira, ou um mirante, ou um rio, que o pessoal vai lá, eu acho que o proprietário ele tem que ter essa gestão ambiental também, né, para não causar um tumulto ou uma degradação local no ambiente, né? Isso envolve o controle de entrada de pessoas, isso envolve a gestão dos resíduos sólidos, a gestão dos efluentes, né, por estar dentro de uma área natural, né, e ao invés de trazer um aspecto de conservação, trazer esse aspecto de destruição para dentro da propriedade, né? Em relação a políticas públicas, né, que têm que ser desenvolvidas, têm que ser estimuladas para a região onde acontece o ecoturismo, tem uma PEC que transmita no Congresso já faz 10 anos, que é a PEC que reconhece o Cerrado como um patrimônio nacional. E ela é uma das prioridades da Frente Ambientalista. E a questão do Cerrado como um patrimônio nacional, como isso ajudaria na questão do turismo, como isso fiscalizaria o turismo naquela região? Você sabe falar um pouco sobre isso? Eu acho que a PEC aprovada, ela pode trazer dispositivos legais que aumentam a preservação de locais, né, onde pode ser aproveitado como potencial ecoturístico. Um exemplo que a gente tem aqui na nossa região é o Rio Claro. O Rio Claro, ele estava ameaçado, né, por 5 empreendimentos hidroelétricos, 5 PCHs que seriam projetadas naquele rio. Com a ajuda da comunidade ecoturística da região, pessoas de Uberaba, Uberlândia, Araguari, reuniram junto com o programa Rios Livres e junto com o prefeito de Nova Ponte e os vereadores que também apoiaram esse dispositivo, montaram uma PL, né, um projeto de lei, a qual tombariam esse rio como patrimônio histórico turístico do município, né? Isso é um dispositivo de grande importância que a gente tem na nossa região, um exemplo talvez, né, de como proteger um rio, proteger uma cachoeira, né, em forma de política pública. E eu acho que é isso que nossa região precisa, política pública nesse sentido conservacionista, para que futuramente a gente possa aproveitar esse potencial ecoturístico que a gente tem na região. Bom, André, em relação aos impactos ambientais, as ameaças que tem na nossa região, como que você poderia falar um pouquinho pra gente? Hoje na nossa região, né, na ótica do programa Rios Livres, né, o maior predador que a gente tem, vamos dizer, de ecoturismo são as PCHs, CGHs, né, esse pacote hidroelétrico que a gente tem. Só para esclarecer, PCHs são pequenas centrais hidroelétricas, né, as próprias usinas hidrelétricas, o HS. E a gente tem um episódio sobre isso no AmbiCast, é o episódio 18. Quem quiser saber mais informações é só ir lá e ouvir.
As principais ameaças assim são esse pacote hidroelétrico predatório que entra na nossa região, né? Que eles se instalam, a gente já sabe onde se instalam, em rios com potenciais hídricos, cachoeiras. E nessa instalação desses empreendimentos, a gente está beneficiando somente um empresário, né, em um local onde existem centenas de usuários do lazer e dezenas de proprietários, de microempresários do ecoturismo. Então, hoje, na nossa região, a principal ameaça que a gente tem são as hidroelétricas para o turismo, né? E, posteriormente, vem a falta de política pública que a gente tem, né, que a gente não tem aqui na nossa região, para que empodere essa classe do turismo, né, e a gente possa criar planos estratégicos, né, possa criar projetos de leis para proteção desses locais, onde o ecoturismo pode ser realizado, empoderado e diversificado. Bom, em relação a projetos relacionados a esse tipo de atividade que as pessoas poderiam fazer, ecoturística, você poderia informar algum, André, aqui na região, ou algum que você saiba, falar Dar pra gente? exemplos, né? Dar alguns exemplos do que é ecoturismo, né? A gente falou aqui um pouco de cachoeira, tem outros locais que também é considerado ecoturismo. Como é que é isso? O ecoturismo, na verdade, ele é um segmento da área turística, né, que existem vários segmentos. Ecoturismo, o turismo ambiental, né, que até é o título do podcast, mas nós temos o turismo cultural, o turismo histórico, que a nossa região tem potencial para isso. Se a gente for nesses distritos de Uberlândia, Miraporanga, a gente vai encontrar casarões, vai encontrar capelas, né, vai encontrar pessoas que fazem uma gastronomia tradicional, né, o queijo mineiro, a cachaça. Então, assim, eu vejo o ecoturismo, ele como um disseminador dos outros turismos, porque a pessoa vem para a região para conhecer, por exemplo, cachoeiras, que a nossa região é rica, e nesse sentido ela pode diversificar, ela pode conhecer a gastronomia da região, ela pode ter acesso a esses edifícios culturais, edificações culturais que tem na região, né? As capelas, os eventos, né, que também é uma forma de turismo. Então a nossa região, ela não é rica somente no ecoturismo, ela tem uma ampla potencialidade para os outros segmentos do turismo, né? É o que a gente falou, o que falta é uma integração, né, para que isso aconteça. E eu acho que isso já vem acontecendo aos poucos, né? Tem municípios que eles já estão abrindo a ótica para o desenvolvimento do ecoturismo. Um município de exemplo que a gente tem é o Araguari, né? Hoje, Araguari ele está sendo assim, se revelando, né, como a meca do turismo do Triângulo Mineiro, né? Eles estão assim, investindo pesado no ecoturismo, abrindo, né, as propriedades abrindo para recebimento desse turismo, procurando a diversificação de criações de eventos, do cicloturismo, apoiando o cicloturismo, né? Tem o programa também que apoia os artesãos ali de Araguari, as artesãs, as teceleiras, né? Que os cafeicultores também entram nesse pacote da promoção do ecoturismo de Araguari, e que isso, quando eles conseguirem fazer um desenvolvimento do turismo, eles conseguirem unificar esses segmentos, eu acho que vai ser um município de destaque da nossa região, né, do turismo. Bom, uma pergunta que eu tenho você acha que no sistema educacional isso está bem inserido? Levar esse conhecimento para as crianças, para os jovens, porque eles são as gerações futuras, né? Então eles têm que saber a conservação, preservação, a identidade local das comunidades. Você acha que está bem inserido nesse... Olha, hoje, na nossa região, eu acho que não, né? Basta a gente... Tem um exemplo, Uberlândia tem... eu vou dar um exemplo aqui, que assim, que é real, que é palpável. Uberlândia, com uma faixa de 800 mil habitantes. Nós temos um parque estadual, né, o Parque Estadual do Pau Furado, que recebe 4 mil visitantes anuais. Então, assim, é uma taxa muito pequena para a quantidade de pessoas que a gente tem na cidade. E isso já é um índice que prova que a nossa cidade ela não tem a cultura ecoturística. A gente tem um parque com enorme potencial, né, para o ecoturismo, para desenvolvimento das comunidades ao entorno do parque, na área de amortecimento do parque, e a gente não tem, né,
promoção nenhuma para essas pessoas, a gente não vê divulgação, o município não divulga o parque que tem, né? Então a gente já vê que nós não temos uma educação ambiental para chegar a uma consciência do que é o ecoturismo ainda. Eu espero que isso venha a ser inserido, né, ao longo desses anos agora, né? Que tenha esse desenvolvimento para que a educação ambiental chegue dentro da escola de base e que eles consigam, sim, disseminar, né, o potencial que a gente tem dentro do ecoturismo aqui. Essa era uma visita que todas as escolas deviam fazer, né? Levar os alunos para visitar o Parque Estadual do Pau Furado, né? Passar um dia. Claro que tem várias questões ali dentro que precisam ser, talvez, organizadas, enfim. Mas quando tu começa a trazer demanda, começa a trazer gente, também os serviços vão sendo modificados, né? Com certeza, né? O Parque Estadual, eu acho que ele é um ponto, assim, né? Um ponto de acolhida do turismo aqui, né? Que a gente deveria ter uma ótica, assim, diferente para esse local, né? Que a gente tem ali, um local que tem 2 tipos de biomas ali, né? Mata Atlântica, Cerrado, 2 cachoeiras, tem reservatório, então assim, tem comunidades ali, né, do pessoal que está ali, que foi onde surgiu Uberlândia, está ali ao entorno. Então a gente tem um contexto histórico, a gente tem um contexto gastronômico, a gente tem um contexto ambiental, turístico, turismo de aventura, tudo pode ser praticado ali, né? Ali poderia ser o ponto de partida para esse desenvolvimento regional. Falando mais sobre uma atividade ecoturística, a gente tem, né, o parque da Bocaina Parque, e lá, né, tem várias atividades, lá tem muitas cachoeiras bonitas, lá tem a atividade, um esporte que você pode praticar lá, a escalada, que é muito conhecido lá pela escalada, é bem espiritualizado lá, eles têm várias atividades que, né, fazem você se conectar com você mesmo. E a Bocaina, né, fica perto de Araxá, lá é conhecido, né, na Serra da Bocaina de Araxá. E esse, né, é um grande exemplo de ecoturismo regional. Com certeza, a Bocaina, ela, além dela ter um segmento que é o turismo e aventura, que é um segmento dentro do ecoturismo, né, a prática da escalada, do alpinismo que acontece ali, ela está em um lugar muito fragilizado, que ela está ao lado de grandes mineradoras, né? Então, assim, provavelmente, futuramente, aquilo ali corre um risco, né, de vir a ser explorado futuramente para mineradoras, né? Então, é um local que tem que ter uma sensibilidade de uma ótica. Ali já foi ameaçado por PCH, a Cachoeira da Argenita, que fica em Biá, na divisa com Araxá. Ela foi salva através de um programa, de um empreendimento hidrelétrico, né? E hoje, é igual você falou, hoje a Bocaina, ela tá assim, ela mostrou um crescimento muito grande no desenvolvimento, né, do turismo aventura. Hoje, dentro da Bocaina, né, do Parque Bocaina, né, que é um camping, que é uma área de hotelaria também, né? Tem casas lá que servem como hotelarias e também o forte é a escalada. Mas hoje a gente já tem evento de ciclismo, tem evento de aqueles run trail que o pessoal corre, a gente tem evento de highline, a gente tem evento de escalada. Então, assim, um local que ninguém tinha, não daria nada, que é um monte de rocha, assim, né, paredões e paredões, né, teve um grupo de pessoas que enxergou aquele potencial e hoje tem várias pessoas que tiram renda, né, com esse potencial que existe na Bocaina. Então, assim, a Bocaina é um exemplo do que o Triângulo Mineiro tem. Agora, se a gente for explorar todos esses paredões, por exemplo, se existisse uma política pública que fizesse nós explorar todos esses paredões que a gente tem no Triângulo Mineiro com o desenvolvimento do que virou a Bocaina, em um curso de 10 anos, que a Bocaina, assim, teve o boom da escalada em 10 anos, né? Teve todo esse desenvolvimento. Então, assim, a Bocaina é um exemplo perfeito, né, de como o ecoturismo, né, juntado ao turismo de aventura, escalada, tem esse potencial de desenvolvimento da região. E falando mais um pouco também, próximo ao Bocaina, que é o Araxá, que também é assim, uma cidade turística, ecoturística, além de ter o turismo histórico. Lá tem águas termais, tem a história da Dona Beija, é assim, uma cidade cheia de pontos turísticos.
Bom, André, você tinha falado em relação ao levantamento de dados das cachoeiras, que a gente tem em relação a mais ou menos 600, né? Onde que elas estão, como que funciona e quais são as atividades ecoturísticas aqui na região do Triângulo Mineiro. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente? Então, hoje aqui na região nós temos assim diversos segmentos dentro do turismo, do ecoturismo, que é bastante aproveitado. Primeiro é o turismo de lago, né? Que assim, tem o pessoal que rema de caiaque, que mergulha, né? E esses empreendimentos hidrelétricos proporcionam esse desenvolvimento dessas atividades de ecoturismo. Segundamente, nós temos também o turismo de água, né? Que é atividades aquáticas que a gente faz, o rafting, o caiaque, o stand-up, que é muito forte aqui na nossa região pela demanda hídrica, né? Pelo potencial hídrico que nós temos. E também, né, mais recentemente, nós temos esse boom, né, de turismo em cachoeiras, né? Que, na verdade, esse turismo de cachoeira, ele começou assim na década de 70, 80, aqui na região, que pessoas que eram do exército começaram, né, a treinar essas técnicas verticais em algumas cachoeiras. E, como a gente já mencionou, né, pós-pandemia, nós tivemos assim uma frequente movimentação dessas pessoas nas cachoeiras, né, a divulgação nas redes sociais aumentou, né, e como o projeto Rios Livres ele trabalha com esse potencial ecoturístico, nós estamos, né, com um projeto onde vamos fazer um diagnóstico regional aqui do Triângulo Mineiro para poder levantar, fazer uma caracterização desse patrimônio geológico que a gente tem. Então, nesse diagnóstico, nós queremos levantar a quantidade exata de cachoeiras que tem, né, qual o potencial que essas cachoeiras têm para turismo, né, o que se já pratica nessas cachoeiras, se é o cicloturismo, se é o rapel, se é o highline, né, para a gente poder ter um relatório robusto, né, desses dados e assim, com esse relatório, apresentar para o Estado, para o governo de Minas, apresentar para os governos municipais, né, um plano estratégico para essas cachoeiras. Hoje, eu não sei te falar a quantidade exata de cachoeira que a gente tem, né, mas municípios como Araguari já estão levantando as cachoeiras, né. Eu tenho dados que em Araguari tem mais de 160 cachoeiras. No município de Araguari. Tupaciguara também, né, pelo local, pela forma geológica do município, ele tem um potencial muito grande para cachoeira. Ali já tem pessoas que fazem guia nessas cachoeiras que já relataram 90 a 120 cachoeiras em Tupaciguara. E aí nós temos Indianópolis, que também tem um grande potencial de cachoeira. Nós temos Ituitaba, nós temos Uberlândia também, que tem algumas quedas aqui. Então, se a gente juntar, né, essas regiões, esses municípios de Uberlândia ou do Triângulo Mineiro, eu acho que chega tranquilo a 600 cachoeiras, né? E mais, digo mais, que eu acho que se houver realmente um investimento público, financeiro nessa região, nós podemos tornar uma região do Brasil que é a referência do turismo de aventura, por exemplo, ou turismo de cachoeiras, né? Igual é hoje Prudentópolis, em Santa Catarina, igual é hoje Brotas, né? E com um histórico parecido, né? Que Brotas também não tinha um desenvolvimento desse ecoturismo. O que levou Brotas a desenvolver, né, principalmente o turismo de navegação ali, de aquático, foi um cortume que era para ser instalado, né, nesses rios, e a comunidade veio e falou, não, aqui tem potencial para o turismo, a gente vai desenvolver o turismo. E assim desenvolveu o turismo em Brotas e hoje é a capital do ecoturismo. Tomara que isso aconteça aqui na nossa região também, né? Que tem essa perspectiva de crescimento, né? Para trazer esses 3 pilares que a gente já falou, social, ambiental e econômico, para a nossa região também. Bom, pessoal, além de focar na nossa região, queria falar um pouco também sobre o nosso bioma em específico do Cerrado, que ele é um bioma rico em biodiversidade, cultura e história. Além disso, ele pode ser considerado o segundo maior da América do Sul,
E eu queria saber um pouquinho, abordar como que o ecoturismo ele pode refletir nesse bioma da nossa região em específico, porque eu sei que trilhas, passeios de bicicleta, observação de pássaros, ele é considerado a nossa savana brasileira. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho pra gente, André, por favor. Eu sou até suspeito para falar de Cerrado, assim, né? Porque eu amo Cerrado de paixão, assim, tenho uma consideração e uma sintonia muito grande com o Cerrado. E eu acho que o ecoturismo, né, ele anda de mãos dadas com a preservação do Cerrado. Porque nós temos, assim, belíssimas cachoeiras, né? Eu acho que, assim, as cachoeiras mais bonitas que eu já vi está dentro do bioma Cerrado, né? A diversidade que a gente tem de plantas, de fauna e flora dentro do Cerrado também, faz com que esse bioma se torne assim diferenciado para desenvolvimento do ecoturismo, né? A própria geologia do Cerrado também, em formar grutas, em formar esses rios de águas cristalinas assim que a gente tem também, né? E uma coisa que eu acho também muito interessante, que principalmente vem sendo desenvolvida, que eu acho legal, é o turismo de observação de vida silvestre, né? Que agora ele está sendo assim bastante utilizado, né? Tem pessoas que vêm de fora para conhecer um pouco do que é o Cerrado, né? Isso assim já está sendo divulgado mundialmente o potencial do Cerrado que tem, né? Você até falou que é a observação das aves, né? Aqui na nossa região, em Uberaba, nos campos de Murundu de Uberaba, a gente tem, por exemplo, uma espécie, né, que é o bacurau do rabo branco, que é um programa que é desenvolvido pela ANGÁ também, né, em nome do Gustavo, que descobriu o bacurau de rabo branco aqui na nossa região. E só tem 2 lugares que a gente observa esse bicho na natureza, que é ou no Parque das Emas, você vai para o interior do Goiás, na cidade de Mineiros, ou você vem para cá, para a nossa região observar, né? Então, assim, imagina a quantidade de pessoas, né, de fora, né, ornitólogos, apreciadores, assim, vão vir para cá, mover a economia local para observar um passarinho. Imagina se a gente tiver essa visão complexa regional, não só de passarinho, mas igual a gente comentou, de cachoeira, de rios, de grutas, né, de lagos que já estão aí formados. Eu acho que essa visão, né, da conservação junto com o bioma e o desenvolvimento do turismo. Uma pesquisa publicada agora recentemente, dia 8 de novembro desse ano mesmo, 2023, pelo Ministério do Turismo, fala que, além da questão do momento pandêmico que a gente viveu, né, que fechou as fronteiras, que os brasileiros tiveram que explorar o turismo, o lazer e a cultura local, a gente percebe que a influência das mudanças climáticas, elas também vão impactar a questão do turismo. As pessoas, elas estão sofrendo com calor e onde elas vão procurar se refrescar, né? Na pesquisa que foi publicada, eles trazem 2 dados. 56% dos turistas nacionais estão buscando os climas mais amenos para escapar do calor. E outro, 41% dos brasileiros estão interessados em buscar praias, rios e cachoeiras como destinos, né? A gente já falou aqui sobre a questão do investimento público, financeiro e a valorização do trabalho e das pesquisas realizadas pelas ONGs, né? Para a gente conhecer esses locais. O que não falta aqui na região são cachoeiras, mas a gente tem conhecimento sobre isso, então acredito que seria legal agora passar essa informação para o pessoal que está nos escutando, quais cachoeiras, rios a gente indica para eles conhecerem. Aqui na nossa região, né, com certeza é notável, né, que essas mudanças climáticas, elas tiram a pessoa do conforto do lazer, né, e leva para um ambiente mais agradável, um ambiente natural, que é ali onde que está o bem-estar, assim, né. E aqui na nossa região a gente é favorecido com essas cachoeiras, né. Existem muitos locais aqui, eu gosto de indicar os locais onde já tem estrutura, né, para que seja fomentado esse turismo, né, com gestão. Porque tem muitas pessoas que fazem o que na nossa região? Eu vou procurar uma cachoeira. Joga no Google, alguém disponibilizou essa rota, a pessoa bate no GPS e vai. Né? Não estou falando que isso é proibido, mas que faça isso de uma forma consciente. Porque antigamente a gente tinha também um projeto, é até legal citar esse projeto, que era um projeto que chamava Amigos da Cachoeira. E qual que era a finalidade desse projeto?
levar coletivo de pessoas que não conheciam cachoeira para um ambiente natural. E além disso, a gente coletava o material que as outras pessoas deixavam ali, ou seja, o lixo, trazia para Uberlândia e entregava, né, na cooperativa de recicladores. E o que a gente notou? Notou que assim, as pessoas não têm uma consciência de uso do local, não têm consciência que estão numa área natural, né? Não tem consciência que um animal pode vir ali, comer aquela tampinha de refrigerante, engasgar e morrer, ou que o lixo dela que é jogado ali vai para a água ali, a gente tem um ecossistema aquático, né? Que peixes, tartarugas, cágados podem vir e usufruir daquele lixo ali e morrer. E aí a gente teve com isso várias cachoeiras canceladas, né? Que os proprietários falaram, não, eu não quero que entre na minha terra, né? Teve até casos assim de polícia, deles restringirem a entrada total. A gente já perdeu 3 cachoeiras aqui que eu me recordo assim, por falta de gestão ou por falta de mau uso, né, do pessoal. Então, assim, eu indicaria bastante as cachoeiras que a gente já tem uma estrutura e que o pessoal atende, né? A gente tem a cachoeira do Mandaguari, do Rio Araguari, ali a Cachoeira das Irmãs, né? A Cachoeira do Cristal, em Araguari também. Em Tupaciguara tem, se não me engano, chama 7 Quedas, um que o pessoal já começou a organizar, que são 7 quedas, assim, muito legais. E o pessoal cobra um valor. Em Indianópolis tem outra cachoeira também que o pessoal tem uma estrutura mínima assim, mas entram para poder conhecer lá, que fica bem próximo à Cachoeira de Furnas, que agora é uma cachoeira que foi impactada por uma CGH, que não existe mais a cachoeira, né? Então, assim, hoje se a gente procurar no Instagram, assim, a gente acha várias cachoeiras que tem essas infraestrutura já para receber o público, né? E evitar ao máximo, assim, de entrar em uma propriedade particular qual a gente não tem o acesso, né? O direito ao acesso, para poder também evitar que outras cachoeiras sejam canceladas, assim, igual essas foram. Além da cachoeira também, que a gente já falou, do Pau Furado, né? Além do parque do Pau Furado, que é o Marimbondo e Terra Branca. E Terra Branca, isso. Bom, então a gente entende que é necessário que os cidadãos eles vejam de uma forma diferente e busquem por melhorias e como essa pauta é importante ali inserida na sociedade. Dentro disso, né, é muito importante, então, a gente se conscientizar e apoiar, né? Tipo, a gente não só nós mesmos fazer o uso, mas a gente incentivar outras pessoas. A gente também incentivar as pessoas a fazer o uso desses recursos naturais, porque tem muitos que a gente pode utilizar e tem que ser de uma forma consciente. Estamos concluindo o episódio. André, eu agradeço a sua participação. Foi muito gratificante conversar sobre isso. A gente aprendeu muito, saiu daqui com muitas dicas. E se tu quiser deixar o contato para quem quer conhecer um pouco mais sobre a ONG, para as pessoas já começarem a apoiar desde já. Não, com certeza, eu agradeço a oportunidade de poder ter essa prosa importantíssima aqui para a nossa região, né, que ainda está em desenvolvimento. E eu deixo o contato dos Rios Livres, né, @RiosLivresMG no Instagram, segue a gente, apoia, né. Direto a gente precisa também de pessoas para trabalhar como estagiário, então já fica aqui uma oportunidade aberta, né, para quem precisar de um estágio, pode chamar a gente, procurar, né. Quem quiser apoiar na divulgação, né, desses materiais que a gente sempre divulga ali, dessas atividades que a gente realiza de proteção desses patrimônios naturais que nós temos aqui, contra esses empreendimentos que a gente já citou, né. Então fica essa oportunidade também aberta, né, para todos que estão ouvindo esse podcast. E a dica que a gente já deu aqui, quando for visitar algum lugar, use a consciência ambiental, né? Vamos trazer o lixo de volta, vamos conscientizar quem está indo também, para a gente poder manter, né, esses locais acessíveis a futuras gerações.